Oi, Ana. Boa tarde, professor. Tudo bem? Renata. Oi, Luísa. Oi, Felipe. Oi, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. De novo, vocês estão me ouvindo? Desculpe. Mais uma. Vocês estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Acho que agora eu sei aqui. Nós vamos com os exercícios de geometria analítica. Tá? Deixa eu aceitar as outras pessoas. Professor, bom dia. Bom, tudo bom, Gabriel? Deixa eu colocar aqui. Vou botar vocês de co-host, tá? Maravilha. Eu vou abrir aqui o caderno, acho que é o caderno 4, tá bom? E nós vamos fazer os exercícios da aula 49 e 50, tá? Fazer uma rápida recordação da teoria, tem 7 exercíciozinhos, vamos ver se a gente consegue resolver, que eles são curtinhos, tá? Eu já fiz o trabalho de mostrar 2, 3 soluções nos exercícios da outra aula. Todos esses exercícios também têm 2 ou 3 soluções, mas a gente vai tentar resolvê-los com uma solução só e deixo aberto para vocês procurarem outras possibilidades, tá bom? Então, o primeiro exercício, Professor, página 397, diga. você vai terminar aquelas duas que faltaram da última aula? Se sobrar tempo, eu vou terminar. Mas se você tiver tentado beleza. fazer alguma delas e quiser me perguntar já, eu posso fazer já. Se é alguma dúvida Sem sua, pressa. ou se é porque a questão 8 é do ITA, não vejo sentido a gente tentar fazer ela. E perder o tempo dessa aula com a questão do ITA. E eu me lembro dessa questão no passado, né? Demora um tempão. A questão 6 da FUVEST é realmente rápida. Foram só essas duas que faltaram? Não, né? Faltou a 5 e a 7. Ou a 5 eu fiz? Eu acho que a 6 e a 5 fizemos. Eu acho que a 7 e a 8. A Não 6 da sei. FUVEST a gente fez? Tem certeza? Eu acho que sim. Eu acho que Se eu não estiver enganado. não. Tem uma solução bonita dessa questão. E ela, eu me lembro de ter interrompido a aula no momento que já tinha mostrado do tempo e vinha ela. Tá? A última então, que a gente fez foi a 5, da Unicentro. E mesmo assim, eu acho que eu pulei a 4, a 4 estava errada, né?
A 4 estava com o número errado. Mas é isso. A questão 6 é um grande desafio para a gente pensar, de fato, hoje. A questão 7 é relativamente simples. A questão 8 nem vale a pena, não se preocupem. E agora, eu queria começar com a questão 1. Essas questões são relativamente rápidas, tá bom? O exercício 1 desta página, tá? Tem a reta x mais AY menos 3 igual a 0, que já começa de forma desagradável, porque coloca a letra A no lugar da letra B. Eu decorei a equação da reta AX mais BY mais C igual a 0. E aí o cara vem e coloca a letra A aqui. Aí o que eu faço? Eu ponho a letra B aqui. Não tem problema, não. Não vai me enganar. Então, aqui nesse exercício, a letra A está no lugar da letra B, a letra B está no lugar da letra A. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. E a álgebra permite isso. A outra reta é a reta 2x menos y mais 5 igual a 0. Tá? Você quer saber se elas são paralelas. E aí? Como é que a gente revê posições relativas? Tá bom? Ângulo entre retas. Então, uma fórmula bastante... Tá nítido o meu papel, não? Não, né? Tá um pouquinho desfocado. Pelo menos para Deixa mim. eu tentar resolver isso. Depois do terremoto, melhorou? Deu uma melhorada. Tem uma altura diferente para quando eu trabalho com o Zoom, que é essa, e tem uma altura para quando eu trabalho com o Meet. E aí eu me esqueci de mudar. Me desculpem. Hoje tudo deu errado aqui antes do começo da aula. O ângulo entre as retas, duas retas ou dois vetores, tá? Ou vetores, tá bom? Ele depende do ΔX e do ΔY, depende dos coeficientes angulares, tá? Ele depende do M, tá? Que é ΔX sobre ΔY. A tangente do ângulo agudo, pode ser dois vetores. Tá bom? Reta e vetor tem M, tá? É igual ao módulo de M menos M' sobre 1 mais M vezes M'. Bom, isso vem de uma fórmula que é tangente A menos tangente B. Aí a gente põe em módulo para garantir que é positivo e, portanto, tangente do ângulo agudo, sobre 1 mais tangente A vezes tangente B. Tá? Isso é tangente de A menos B. É uma fórmula da trigonometria que a gente pede socorro. Tá bom? Mas isso é muito raro de cair. Tá? Perguntar o ângulo entre as retas, embora possa cair, mas não acho que seja a nossa grande preocupação. Tá? A fórmula da tangente vai cair de qualquer jeito. É muito mais importante saber esta fórmula, tá bom? E observar que os coeficientes angulares são tangentes e esse ângulo aqui é a diferença dos coeficientes angulares. Imagina que você tem o eixo x e o eixo y.
Aqui tem um vetor, aqui tem outro vetor. Os coeficientes angulares são as tangentes dos ângulos inteiros, né? Que vão até o eixo x. Então, a tangente de alfa é esse verdinho, tá bom? E a tangente de beta é o menor. Então, o ângulo entre os vetores, ele é o alfa menos beta. Tá? Aqui está um vetorzão, aqui está outro vetorzão. Essa é a fórmula. Não é uma coisa muito simples, não. Agora, daqui a gente tira duas conclusões. Quando as retas são paralelas, a tangente tem que dar zero. E quando as retas são perpendiculares, a tangente não pode existir. Esse é o grande clássico da geometria analítica. São os dois casos extremos. Então, retas paralelas tem que ter θ igual a zero. O ângulo entre retas paralelas é zero. A tangente de zero é zero. Se a tangente de zero é zero, significa que o m tem que ser igual ao m'. É só igualar isso aqui a zero. E é muito fácil perceber que vai dar zero quando aqui em cima for zero. E aí é só os dois serem iguais, porque aí quando as duas coisas são iguais, a diferença é zero. E nas retas perpendiculares, o θ é 90. E aí não existe a tangente de 90. Não existe, não tem tangente de 90. E quando é que essa fração não existe? Essa fração não existe quando 1 mais mm', quando 1 mais mm' for igual a zero. Então, para isso aqui ser zero, o m vezes m' tem que dar menos 1. Então, são essas as duas relações entre os m's, que são os clássicos do vestibular. Com retas paralelas, com retas perpendiculares. Tá bom? E isso aqui para quem vai prestar isso. Então, se o exercício 1 diz que as retas são paralelas, então os coeficientes angulares, o m dessa reta e o m dessa reta, eles têm que ser iguais. A equação reduzida da reta é aquela que tem o y isolado. Com o y isolado fica m vezes x mais um ajuste, um q, alguma coisa. Acho que a apostila usa h. É uma constante. Tá? E o coeficiente angular aparece multiplicando x. É a função do primeiro grau. Então, para achar o coeficiente angular de uma reta, eu isolo o y. Então, x mais ay menos 3 igual a zero. Quem é o y? Para isolar o y, tem que passar o 3 para o lado de lá e ele vai ficar positivo, 3. Tem que passar o x para o lado de lá e ele vai ficar negativo, menos x. E tem que passar o a dividindo. Isolei o y. Agora eu vou colocar isso no formato mx mais q. Y é igual a menos x dividido por a mais 3 dividido por a. Separei as duas frações. Tá certo? E aí, comparando isso com y igual a mx mais q, eu devo concluir que o m é igual a menos x sobre a. Tá? O coeficiente angular da outra reta, vamos fazer ele aqui, que é 2x menos y mais 5 igual a zero, é bem mais simples. Para isolar o y, é só passar o y para lá. Tá certo?
E aí o M' aqui é 2. Certo? Então, aqui está a teoria toda envolvida. E aqui vieram as retas do enunciado do exercício. E o que precisa acontecer para resolver o problema? Os coeficientes angulares têm que ser iguais. Então, menos x sobre a é igual a 2. Desculpa, menos 1 sobre a. O m não é menos x sobre a, o m é menos 1 sobre a. Aqui tem umzinho em menos 1 sobre a é igual a 2. Tá? E aí você passa o a para lá multiplicando e isso para cá dividindo, dá menos meio igual a a. Tá? Então, esse aqui é o nosso assunto principal desses exercícios. Quando igualar os m's e quando o produto é menos 1. Eu falei que eu não ia resolver de duas maneiras o exercício, mas existe, de fato, uma maneira bem mais rápida de fazer o caso das paralelas. O fato é que, quando forem perpendiculares, você vai precisar do m mesmo. Tá? Mas, sendo paralelas, a gente pode pensar nessas equações do ponto de vista dos sistemas lineares. Assim, a primeira equação é x mais ay igual a 3. A segunda equação é 2x menos y igual a 5. Tá? Beleza? O determinante 1a 2 menos 1, ele é zero quando as retas, quando o sistema é indeterminado ou impossível da regra de Cramer. Tá? Sistema impossível ou sistema possível indeterminado. O que significa ser o sistema impossível? Que as retas são paralelas, que não têm ponto de intersecção. O que significa ser um sistema indeterminado? Que as duas retas são a mesma. Em ambos os casos, o determinante é igual a zero. Esse é o determinante principal do sistema. É só tirar o x e o y e lembrar que na frente do x tem um 1, que eu tinha esquecido na outra solução, por sinal. Multiplicar em cruz e subtrair é como se calcula o determinante. Então, fica 1 vezes menos 1, menos a vezes 2 igual a zero. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Essa parcela eu vou levar para o lado de lá, ela vai ficar 2 vezes a, mudou de sinal, e menos 1 sobre 2 é igual ao a. Tá? Professor, Fala. a Tamira deu recentemente esse negócio de sistema impossível e possível indeterminado, só que eu não lembro muito bem como que é a aplicação na matriz. Você pode dar uma explicadinha rapidinho, por favor? Você quer que eu fale como é que são as matrizes da regra de Cramer? Quando que, tipo, eu classifico indeterminado ou impossível? Ah, tá. Tem um determinante. Você sabe achar esse determinante, David? É só você apagar o x e o y daqui, né, do primeiro membro, tá bom? Beleza, E multiplicar em cruz e subtrair. E quando você apaga esse x, sobra 1. Tá? Isso calcula o certo. determinante. Aí eu pensei assim, quando eu prestei vestibular. Det igual a zero, igual começa com i. Então, é sistema impossível ou sistema possível indeterminado. É um dos dois. Para saber qual dos dois tem que escalonar. Mas aí já é um outro assunto dos sistemas lineares. Tá bom? O que nos interessa agora é que as retas são paralelas, o det igual a zero, não importa qual seja o caso. Tá? E quando o det é diferente de zero, o sistema é possível determinado. Então, o Tião, prestando vestibular para cursinho, preciso inventar um jeito de decorar, juro. D é diferente. Diferente começa com D, igual começa com I. A primeira coisa que eu tentei memorizar era essa coincidência. Gostou, David? Gostei, gostei. Valeu, professor.
Tá? Aí eu não esqueci mais. Eu lembro, ó, tem a ver com a palavra igual e diferente e a sigla. Mas aí você tem que saber o que significa cada sigla também. Isso significa estudar a fundo a ciência. Mas isso me ajudou a não errar mais o igual ou o diferente, né? Tá bom? Só dá certo em português, eu acho. Então, o SI, as retas são paralelas, né? Isso, as retas são paralelas e distintas. Tá. No outro S, as retas são paralelas e coincidentes. Que significam ser a mesma reta. Mas quando as retas estão uma em cima da outra, elas também são chamadas de paralelas. Foi uma pergunta de um colega nosso aí. Acho que foi Foi minha também. Isso bem, tá? Eu acho que foi minha. Muito Eu tinha perguntado isso. tá? Só que não tem nada parecido com isso quando as retas forem perpendiculares, tá, gente? Então, esse é para o caso das paralelas. Não vai falar, paralela aqui, perpendicular aqui. Não, paralela aqui, qualquer outro ângulo aqui. E dentre esses quaisquer outros ângulos aqui, tá? O valor do ângulo depende do valor do determinante, mas também tem uma fórmula bastante complicada, com raiz quadrada, coisa de quadrado, muito complicada mesmo. Quando as retas são perpendiculares, a gente prefere dar a prioridade para o produto igual a menos 1. Tá certo? Tem uma outra regra prática, mas que não tem a ver com o determinante, que não é uma consequência daquela regra. Tá bom? Vamos para o exercício 2. Se os pontos 1, 4. Se os pontos 1, 4. Chamar de A. 3, 2. Chamei de B. E 7Y. Chamei de C. Então, aquilo lá é um YC. Tá? São vértices construtivos de um triângulo, então, que é a área em unidades. Outra regrinha para a gente achar a área, tá? É escrever os vetores. Então, eu falei que eu não ia fazer, mas não resisto. Solução. Tá? A área de um triângulo é metade do módulo desse determinante. 1, 4, 3, 2, 7Y. E a terceira coluna a gente completa com 1. Tá? Metade da área desse determinante, tá? Ok? Agora dá para achar o Y. Será que dá para achar o Y? Ah, um triângulo é retângulo. Triângulo retângulo. É só um retângulo, Tião. Nossa, obrigado. Então não é o determinante. Então é bem mais fácil. Olha só. Quando é que um vetor V é perpendicular a um vetor U? Quando o M do vetor V vezes o M do U for igual a menos 1, certo? Certo? Imagina que o vetor V seja, vou inventar letrinhas, tá bom? Azinho, Bzinho. Tá? Quem que é o M do vetor V? É B sobre A. Agora, é só você imaginar aqui uma fração que multiplicada por B sobre A dê menos 1. Então, olha só. Se você puser o B embaixo e o A em cima, vai cortar o A com o A, o B com o B, só que aí vai dar 1. Então, você muda um sinal. Certo? Então, o vetor V ele é sempre perpendicular ao vetor U,
que tem as mesmas coordenadas em outra ordem e com um sinal trocado, por exemplo, do A. Tá certo? Então, aqui tem os vértices de um retângulo. Certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Quem que é o M? Quem que é o vetor AB? Quem que é o vetor AB? Do A para o B, andei 3. Do 1 para o 3, desculpa, aumentei 2. Do 1 para o 3, aumentou 2. Do 4 para o 2, diminuiu 2. Quem que é o MAB? Tá? É menos 2 sobre 2, que é menos 1. Tá? Quem que é o vetor BC? Do 3 para o 7, aumentou 4. Do 2 para o Y, não sei, também vou fazer Y menos 2. Final menos inicial. Certo? Quem que é o M', então? É Y menos 2 sobre 4. Tá certo? E aí, M vezes M' tem que dar menos 1. O M é menos 1, tá? E o M' tem que ser 1. Certo? Se isso aqui é igual a 1, Y menos 2 é igual a 4, Y é igual a 6. Tá certo? Isso aqui, esse 1, esse menos 1 entrou aqui, certo? E esse 1 saiu daqui. Tá nítido? Três. A reta R tem a equação 4x mais 2y mais 5 igual a 0. E tem A, pede o coeficiente angular dessa reta. Vamos isolar o y. 2y é igual a menos 4x mais 5, menos 5. Passei os dois para o lado de lá. Y é igual, divide por 2, menos 4x sobre 2, menos 5 sobre 2. Já pus separado. Dá para simplificar o 4 por 2, y é igual a menos 2x, menos 5 sobre 2. O m é menos 2. Esse foi o item A. Tá? Agora, no item B, nós queremos a equação da reta perpendicular a essa, que passa pelo ponto P. Então, agora tem um ponto P, que é 2 menos 1. Tá bom? Professor, Oi. desculpa, mas qual foi a alternativa na 2? Eu acabei perdendo essa parte. Na 2? Isso. Eu volto aqui. Na 2 eu encontrei y igual a 6, se eu não errei nenhuma conta. Mas não está pedindo a área? Ah, ainda tinha que achar a área, é verdade. Nossa. Desculpa, gente, a minha distração. Hoje está difícil aqui. É verdade, eu até comecei a propor aqui a área, não é?
E aí, ó, a área é a teoria dos determinantes, já a teoria do perpendicularismo está aqui. Então, ainda tem que calcular a área. Tá? Vamos terminar. Agora, o ponto A é 1, 4. O ponto B é 3, 2, sempre foram. O ponto C não é mais 7y, é 7, 6. Tá certo? O vetor AB eu já tinha. Mais 2, menos 2. Tá certo? E aí, o vetor BC eu acabei de encontrar. BC, que é 4. E 6 menos 2, 4. Tá certo? Então, tem duas maneiras de você... ele quer a área do retângulo, né? Do retângulo. Tá, então não precisa, é só não dividir por 2. Né? O determinante vai dar a área do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2. Se você não dividir por 2, já é a área do retângulo. Então, a gente já pode calcular o determinante aqui. Ó. Esse vezes esse dá 8. Esse vezes esse dá menos 8. E aí o determinante é igual a 8 menos menos 8, que dá 16. Essa é a área. E olha, tinha a alternativa A. 8. E eu novamente admiti que era um triângulo. É resolver exercício de triângulo e entrar no modo automático, gente. Me desculpem. Tá? Agora, tem esse determinantezão aqui também, que ao invés de usar os vetores, usa os pontos. Que é 1, 4, 3, 2, 7, 6. E aqui completa com uns. Tá? Aí, para calcular o determinante 3 por 3, a gente precisa repetir as duas primeiras colunas. Precisa não, é uma forma, né? Tá? Multiplicar todas as diagonais paralelas à principal, 2, 28 e 18. Somar aqui, 18 mais 2, 20 mais 28, 48. E multiplicar aqui, 14, 6 e 12. Somar aqui, dá 20 mais 12, 32. E aí fazer 48 menos 32, que dá 16. Essa é a alternativa. Tem dois determinantes, um que é com os vetores e o outro é com os pontos. Mas com os pontos fica faltando uma coluna. A gente preenche com o número 1, porque afinal tem que multiplicar por alguém naquela coluna, e esse alguém não pode alterar o valor, porque a área do triângulo já está decidida. Não importa se você escolheu fazer o determinante 2 por 2 ou 3 por 3. Tudo bem? Tudo bem. Vamos continuar. Vou repetir aqui. O exercício 3, ele pediu duas coisinhas. Né? No item A, ele pediu para que achasse o coeficiente angular dessa reta, e aí é só isolar o y. Isolando o y, esse cara aqui é o m, o que multiplicar o x, e se não tiver número é menos 1, né? E no item B, me parece que ele quer uma reta perpendicular a essa, que passe por esse ponto. Então, o item B depende desse ponto também. E aí vou fazer y menos yp igual a... Não é o mesmo m, é um m'. X menos x do p. Está aqui a equação fundamental da reta. Certo? Y menos o y do p é menos 1. O m' vezes o m tem que dar menos 1. Então, m' vezes m igual a menos 1. O m é menos 2. M' vezes menos 2 é igual a menos 1. Passo o menos 2 dividindo, o m' é igual a 1 sobre 2. Então, aqui é 1 sobre 2, vezes x menos x do p, que é 2. Passo para multiplicar, mais 2. E o 1 multiplica lá, x menos 2. É uma distributiva em cima.
e uma distributiva embaixo. Tá certo? Muda todo mundo de lado e você vai encontrar x menos 2y menos 4 igual a 0. Tá? Para confirmar se a gente acertou, substitui o ponto P aqui e vê se dá certo mesmo. Né? Com x igual a 2. E y igual a menos 1, fica 2 mais 2, 4, menos 4, 0. Certo? Isola o y para ver se o coeficiente angular vai dar meio. Vai bater. Tá bom? Já é uma solução relativamente curta. Exercício 4, podemos dar? Peraí, professor, um minutinho só, por favor. Pronto, obrigado. O exercício 4 diz que as retas R e S são perpendiculares, interceptam-se no ponto 2, 4. Tem uma reta R e uma reta S se cruzando no ponto 2, 4. A reta S passa pelo ponto 0, 5. E ele quer uma equação de R. Então tá bom. Vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B. Vamos achar o vetor AB. O vetor AB é do 0 para o 2, do 5 do 4, achou 1. E aí a gente já tem o M. Tá? O M é menos 1 sobre 2. Certo? O MR vezes o MS tem que dar menos 1. A reta B é a reta S. Então, isso aqui é o MS. Certo? Então, MR vezes menos meio é igual a menos 1. É meio que o exercício contrário do outro. Agora vai cortar o menos 1 com menos 1 e o MR vai dar 2. Certo? E a reta passa no ponto B. Não é? Então, Iib, Mixixibi. Y menos Y do B igual a MX menos X do B. Eu vou colocar aqui. Certo? Y menos o Y do B é 4. O M é o M da reta R, que é o que a gente está procurando, que é 2. Acabei de encontrar. X menos X do A. Não, X do B, que é 2. Então, Y menos 4 é igual a 2x mais 4, fiz distributiva. Muda todo mundo de lado. 2x menos Y mais 8. Igual a 0. Tempinho para assimilar. Questão 5.
Questão do Mackenzie. Tem uma figura, e nessa figura tem uma reta 3x mais y igual a 4, menos 4 igual a 0. 3x mais y menos 4 igual a 0. Tá? Essa reta corta o eixo x e o eixo y. Na verdade, aqui é um ponto C. O eixo y está aqui. Aqui é um ponto B. Aqui é a origem. E aqui é um ponto A. E ele quer a área desse triângulo aqui. Aqui o ângulo é reto. E ele quer essa área. Tá? Muitas e muitas soluções. Né? O ponto B, ele tem um x do B e 0. E ele pertence a essa reta. Vamos chamar essa reta de reta R. Ele pertence a R. Certo? Então é só substituir lá. X do B, 3 vezes x do B, mais y do B, menos 4, é igual a 0. 3 vezes x do B, mais o y do B é 0, menos 4 é igual a 0. O x do B é menos 4 terços. Então, o ponto B é menos 4 terços, 0. Tá certo? Essa reta aqui, ó, aqui tem uma reta R, a reta S é perpendicular. Vamos Professor, isolar aqui o Y. Oi? Mais 4 terços. É isso? Não seria 0 do x do B e y do Pô, é B? verdade. Ele está no eixo Y. Obrigado, isso. Ponto B, 0, YB, pertence àquela reta. Três vezes 0 mais y do B menos 4 igual a 0. É o y do B que vale 4. 3 vezes 0 dá 0. Tá certo? Então, o ponto B é igual a 0,4. Beleza? O MR, isola o y aqui, vai dar menos 3x mais 4. O MR é menos 3. MR vezes MS tem que dar menos 1. Menos 3 vezes MS é igual a menos 1. MS é igual a 1 terço. Essa reta S, então, é y menos y do B igual a ms vezes x menos x do B. A reta é y menos 4 igual a 1 terço de x menos 0. Certo? Três y menos 12 é igual a x. Posso passar o 12 para lá, fica menos x mais 3y igual a 12. A equação dessa reta. Tá certo? Continua. Vou deixar ela aqui. O ponto A, nessa figura, ele tem um x e o y dele é 0. Isso aqui estava errado. Mas deveria ter sido usado aqui. É x do A, 0. Tá? Então, o ponto A, x do A, 0, pertence à reta S, que é esta aqui. É a reta S. Então, menos x do A mais 3 vezes 0 é igual a 12. X do A é igual a menos 12.
Tá certo? Então, agora nós temos o ponto A e o ponto B. Falta achar o ponto C. O x do A é igual ao x do C, porque o A está embaixo do C. Tá? Eu só preciso achar o y do C. Beleza? Que é x do A igual ao x do C, que é menos 12. Só que o ponto C, ele pertence à reta R. Então, eu vou substituir na equação da reta R, que deu... Cadê a equação da reta R? Esta aqui, né? Não? Eita, gente. Essa aqui. Essa é S. Cadê a R? Quem anotou a R para mim? Professor, tá Pode em me cima, falar? ó, na folha que tá à esquerda. Ah, tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Essa é a R. Muito obrigado. Tá? A equação da reta R é y igual a menos 3 vezes x mais 4. Só que o x é menos 12. Então, y é menos 3 vezes menos 12 mais 4. O y é igual a 3 vezes 12, 36, mais 4, 40. Então, o C ele é igual a o x do A menos 12 e o y do A 40. Tá? E agora, finalmente, a área do triângulo, gente. A área do triângulo que está aqui. Tá? A área desse triângulo pintado é metade da área deste retângulo. Tá? Então, olha só. Está aqui o retângulo. Base vezes altura. É assim que eu vou fazer. Se eu dividir por 2 da área desse triângulo que está aqui dentro. Certo? Então, eu estou usando esta base aqui, que é 40. E aqui a altura é 12. Na verdade, é menos 12 porque está para a esquerda. Mas, tá? Então, a área do retângulo é igual a 12 vezes 4. 40. 12 vezes 40. Que dá 480. E a área do ângulo é a metade. 480 dividido por 2, 240. Isso foi um teste. Letra A. Deixa aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar as 3 páginas da resolução visíveis aqui para vocês. Está visível? Sim, sim. Professor, como que, Oi. tipo, você sabe que essa parte do triângulo é exatamente a metade desse retângulo? Por estar inclinado assim, eu não Você sei. viu quando eu virei você viu quando eu virei a folha, David? Eu vi, só que eu acho que eu não notei. Essa Eu aqui é a saquei base, ainda. certo? Certo. Sacou? Aí, ó, esta linha amarela é a altura, que vale 12, né? Ah, saquei agora. Esse pedacinho é igual a esse, não é? Aham. E esse pedacinho não é igual a esse? Sim, sim. Né? Saquei, Na saquei. verdade, Valeu, essa professor. figura que prova que a área do triângulo é metade da área do retângulo. Por que a fórmula é a mesma, mas só divide por 2, né? Tá? É essa Beleza. figura que prova. Saquei, professor. Tá? Obrigadão.
E, talvez para me redimir das minhas atrapalhadas aqui na aula de hoje, eu fiz um brinquedinho para explicar para vocês uma coisa das pirâmides. Ó. Eu queria começar a falar de pirâmides ainda hoje. Tá? Aí eu produzi esse brinquedinho aqui para explicar para vocês o seguinte. Eu vou aproveitar o que você me perguntou agora, porque é um bom momento. Ó. Da mesma maneira como existe uma figura para provar que o triângulo tem metade da área do retângulo, existe uma figura para provar que a pirâmide tem 1/3 da área do prisma. Desculpa, 1/3 do volume do prisma. Então, aqui tem um cubo, tá? Eu achei esse cubo de plástico aqui nas coisas da minha mulher. Vamos usar nela. Logicamente que eu repus um lugar para guardar as coisas delas. E construí de papelão aqui, não vai falhar, porque hoje está falhando tudo. Tá vendo uma pirâmide? Hein? Pirâmide, base quadrada. Tá? A iluminação está meio ruim aqui hoje também. Pirâmide, base quadrada, faces triangulares, mas ela não é regular, ela tem uma pontinha para cá, senão não cabe com as outras duas. Mas, ó, tem outra igualzinha, tá? Igualzinha. Beleza? Virar de costas, as duas. Tá bom? Deixa eu levantar aqui um pouquinho a tela, para vocês verem a tridimensionalidade dela. E, se sair, a terceira eu provo que é igualzinha para vocês também. Mesma figura. Base quadrada. Base quadrada. Base quadrada. Todas as pirâmides são idênticas, uma do ladinho da outra. Tá? Beleza? As faces laterais. E cabe uma, duas, três. Aqui dentro. Tá bom? Então, olha que legal. A área do triângulo é metade da área do retângulo. Certo? Beleza? Isto é uma relação em 2 dimensões. Que é essa figura aqui, ó. E o volume da pirâmide... A pirâmide, na verdade, ela é o triângulo espacial, né? É o parente espacial do triângulo. Ele é 1/3, porque agora são 3 dimensões, do volume de quem? Do prisma. Tá? Se a pirâmide for hexagonal, o prisma é hexagonal. Se a pirâmide for triangular, o prisma é hexagonal. O prisma é triangular. A pirâmide quadrangular, o prisma é quadrangular. O mais fácil de construir é esse aqui. Porque é o cubo, né? O cubo é o mais regular e mais simples dentre os poliedros regulares, né? Beleza? Tá? Aí eu posso deixar o 6 e o 7 pendentes, assim como o 5, tá bom? A gente pode fazer isso numa revisão, talvez, se vocês não se incomodarem. E a gente fazer os exercícios de pirâmides lá atrás, no comecinho da apostila, porque eu acabei na verdade, eu só me lembro de ter feito o exercício 1 da FUVEST mesmo.
tá? Beleza? Professor, você fez A1 mesmo? Eu tô achando que eu não anotei, né? Tá, pode ser que eu também não tenha feito, porque de fato essa aula eu estava contando que eu tinha dado, mas eu Um erro nesse não exercício estou. 1, Tião. Ah, é? O volume da Tem, pirâmide que que ele tem um. quer é a pirâmide SEFGH. É que eu bati a cabeça para fazer e nunca, nem depois eu fui atrás, aí é esse erro, é o volume que ele. Tá, então certamente a gente não fez, porque senão a gente teria passado por esse erro aí, eu me lembraria, você tem toda a razão. Isa, muito obrigado por avisar. O sólido da figura é formado pela pirâmide SABCD. Tem uma pirâmide, aqui tem um paralelepípedo, né, que é um prisma, quadrangular ou retangular, tá? E aqui, prolongando aqui, tem um ponto S, tá ligado em todos os pontos da cabeça aqui do paralelepípedo. Então, na verdade, ele é uma pirâmide em cima de um prisma, tá? E o sólido da figura é formado pela pirâmide SABCD. É isso que está errado? Já aqui em cima, não, né? Não, Sobre o paralelepípedo. é na pergunta. Ele fala A lá no medida do final. segmento é. Aí ele fala lá no final, 4/3 do volume da pirâmide, aí tem a indicação de que pirâmide é. No meu não tem nem essa indicação. Então, é o que não saiu. Tá, então não foi digitado, entendi. Então ele quer a outra pirâmide possível, né? Vamos ver se calcule o volume da pirâmide SEFGH. É isso? É a outra Isso, única pirâmide possível aí. Foi isso que você isso, falou, Isa? isso. Ele Tá. quer, na verdade, E essa pirâmide não está. Ela. Fala. ele quer a medida do segmento SA para que o volume desse Uhum. sólido chegue a 3/4 dessa pirâmide. Este aqui é 3/4? A medida do segmento O volume do sólido. Tá. O volume de tudo isso é 3/4 do volume dessa pirâmide. e é o que está escrito aqui. Tá, então não é calcule. É 3/4 do volume da pirâmide essa. É assim que termina o enunciado. Tá, tem 4/3, né? Nossa. 4/3. Do 4/3 do volume da pirâmide. Aí tem que completar com isso. 2 pontos. 2 pontos também está ali na frente. Tem que completar com isso daqui no enunciado. Questão da FUVEST, fácil de encontrar na internet. Mais um errinho de digitação aqui das nossas pernas. Aqui em cima é o S, aqui embaixo é o E, aqui é o A, ele quer o SA, então eu vou chamar o SA de X, tá certo? AE mede 2, aqui é a altura 2, AD, cadê o D? O D é esse, então a profundidade é 4, AB, o B é esse, então a largura aqui é 5. Tá? A pirâmide que ele sugeriu aqui, ela está aqui dentro, né? É outra pirâmide.
com a mesma base, só que com a base de baixo do prisma. Ela entra dentro do prisma. Tá? Então, é o volume do sólido, que é o volume do prisma, mais o volume da pirâmide laranja, é igual a 4/3 do volume da pirâmide roxa. Tá? Todo mundo enxerga as cores que eu pus aqui? O volume do prisma é 5 vezes 4 vezes 2. Volume do prisma. Cinco vezes 4 vezes 2. 5 vezes 2, 10 vezes 4, 40. Tá? O volume da laranja, pirlar. 1/3. Tá? Da área da base, a pirâmide laranja tem a base aqui em cima, tá? Que é 5 vezes 4, vezes a altura, que é x. Certo? E o volume da pirâmide roxa é 1/3, a mesma base, 5 vezes 4, só que a altura é 2 mais x. A altura é tudo isso, porque a pirâmide roxa tem a base lá embaixo, x mais 2. Esta soma, tá? É igual a 4/3 desse valor. 40 mais 5 vezes 4, 20x sobre 3, é igual a 4/3. Copiei a fração certa? Isso. De 1/3 de 20 vezes x mais 2. Certo? Aqui o denominador é 9, então o mínimo múltiplo comum é 9. 4 vezes 20, 80. Já vou fazer a distributiva 80x mais 160. 90 por 1, 9 por 1 dá 9, vezes 40, 360. 9 por 3, 3, vezes 20, 60x. Tchau, denominador. 360 menos 160, 200. Passa os 60x para lá, ficam 20x. 10 é igual a x. Tudo isso para achar x igual a 10. Tá certo? Difícil enunciado desse exercício, ainda mais com um erro de digitação. Torna impossível. Então, posso passar para o 2? E essas duas pirâmides aí, né, elas são exatamente esse tipo de pirâmide aqui, ó, que a altura da pirâmide é a própria aresta lateral. A altura da pirâmide é essa medida aqui, ó. Tá? Essa medida que é perpendicular à base. Eu não sei se dá para enxergar, talvez assim fique melhor. Tá? Esse ângulo é reto e esse ângulo aqui também. Então, esse cantinho aqui tem 3 ângulos retos. Certo? Aqui, ó. Esse canto aqui, 3 ângulos retos.
Um, dois, três. Beleza? Exercício 2. Todas as arestas de um cubo com um vértice em comum também são arestas de um tetraedro. O que é tetraedro? São 4 faces. A figura com o menor número de faces possível tem triângulo de base, tá? E 3 triângulos em volta. Então, um tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Certo? Esse é o conceito de tetraedro. Todas as arestas de um cubo que tem um vértice em comum, então vou escolher um vértice. Escolhi esse vértice aqui no chão. Quais são as arestas que têm esse vértice em comum? Vou fazer uma minhoca amarela nelas. Todas essas arestas são arestas de um tetraedro. Então, está aqui uma ponta, tem 3 arestas, essa ponta, e aqui apareceu um triângulo. Veja bem que esta pirâmide que eu pus aqui não é exatamente essa. Na verdade, é essa que corta no meio. Tá? Um corte de dias quadrado que é a base em duas metades. Certo? A base dessa pirâmide que eu pintei de amarelo, eu vou fazer um desenho cinza aqui, ó. Essa aqui é a base. Certo? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? Essa pirâmide que tem base triangular, ela tem 1/3 desse prisma, ela tem 1/3 da metade do cubo. Quando eu cortei aqui em cima, eu estou considerando esse plano diagonal aqui como sendo um plano que corta o cubo, tá? Que corta o cubo em 2 metades. Tá certo? E aí, essa pirâmide é 1/3 desse prisma, que é a metade desse cubo. Mas eu posso usar essa fórmula e pensar nos cálculos com o valor da aresta. Ele quer a razão entre a aresta do tetraedro e o volume do tetraedro eu e podia o volume do cubo. Eu podia pensar que essa pirâmide é 1/6 do volume do prisma? É, Do cubo? exatamente isso, porque é 1/3 da metade e não mudou a altura, era onde eu ia chegar. Tá. A área da base é metade da área do cubo, certo? E aí agora eu ia explicar que a altura é a mesma. Então, como a altura não mudou, ficou 1/3 de meio do cubo. Ó, 1/3. Quanto que é a área dessa base? A área do quadrado é A quadrado, mas isso aqui é um triângulo na base, então divide por 2. Aí a altura da pirâmide é a própria aresta lateral. Nesse caso, porque esse ângulo aqui é reto, aquele ângulo ali é reto. Esta é a linha perpendicular. Não é uma pirâmide regular. Então a altura é o próprio A. Certo? Então o volume da pirâmide ficou igual a 1/6 de A ao cubo. Ou seja, o volume da pirâmide dividido pelo volume do cubo é 1/6. Vai cortar o A ao cubo. Certo? Ou pensa que A ao cubo é o volume do cubo, eu passei o volume do cubo dividindo. O volume da pirâmide é 1/6 do volume do cubo. Exercício 3. Os vértices de um tetraedro regular são também vértices de um cubo. Demora um pouco
para você descobrir quais são os vértices. Tá? Beleza? Para você conseguir achar um tetraedro aqui dentro, tá? Você tem que escolher 4 pontas que estejam igualmente afastadas. São esses 4 aqui. Aqui tem um triângulo. Lá atrás tem outro triângulo. Aqui tem um que ficou meio esmido. E ainda tem um triângulo que passa aqui na frente. Então, esse aqui é um tetraedro, tá? Que não é formado pelas arestas, e sim pelos vértices e as diagonais do cubo. Todas essas linhas verdes, se aqui mede A, aqui mede A, todas as linhas verdes medem A raiz de 2, porque são todas diagonais de quadrados. Então, o que mais dá trabalho é formar essa figura. Tá? Eu recomendo que vocês tentem procurar em casa, sem olhar o vídeo, sem olhar o que vocês fizeram, tentar amanhã, depois, procurar esse tetraedro aqui dentro. Os vértices de um tetraedro regular. Todas as distâncias têm que ser as mesmas, senão ele não é regular. Tá? Só que a aresta do cubo é 2. Tá certo? Então, o lado do tetraedro, que eu vou chamar a aresta tetraedro de L, é 2 raiz de 2. Certo? E ele quer a área da face do tetraedro. Esse triângulo aqui, laranjinha, é uma face do tetraedro. E ele é um triângulo equilátero, porque todas estas medidas são diagonais de quadrados em volta do cubo. Então, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá certo? Se ele quisesse a área total, era só não dividir por 4, porque aqui em volta tem 4 triângulos. Como o L é 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2 raiz de 3 deve ser a resposta. Eu gostaria de fazer o exercício 4, porque a gente tem uma pirâmide de base triangular, aqui tem outra pirâmide de base triangular, o primeiro foi de base quadrangular, e a gente faz pelo menos um de base hexagonal. Tá? Embora já sejam 13 e 22. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência comigo, eu faço o exercício 4 também. Tá? E tem uma notícia triste para vocês. A apostila colocou o desenho do exercício 4 aí para facilitar a vida do professor e a vida do aluno quando está estudando. Mas se vocês fizerem a busca dessa questão na prova original da FUVEST, ela vinha sem desenho, assim como a questão 2 e a questão 3. Tá? E é só colocar uma esfera de centro, a tangente a um plano, não dá para digitar os alfas e betas, né? Ou digitar o segundo parágrafo. Nessas condições, o volume da pirâmide tem como base um hexágono regular e a palavra FUVEST. Você vai encontrar a questão. Não tinha essa figura. Tá bom? Mas nessa figura permite que a gente veja que ali a base é um hexágono regular. A base é um hexágono. Se o raio é R, o lado do hexágono também é R, porque o hexágono é formado de 6 triângulos equiláteros. Tá? Então, o raio é igual ao lado. Certo? Então, a área da base é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é R ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Acabei de aplicar a fórmula daqui. Certo? E eu também consigo perceber que a altura dessa pirâmide, pelo desenho, é igual ao raio. Por quê?
porque tem um plano que passa no centro da esfera e o outro que tangencia lá em cima a esfera. Isso está no enunciado. Então, o volume dessa pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. O volume é 1/3 de 6r² raiz de 3 sobre 4 vezes r. Aí, 3 vezes 4, 12, corta com 6, 2. R é o cubo, R é o quadrado vezes R, vezes raiz de 3 sobre 2. É a letra E. Mais uma questão rápida da FUVEST. As questões relativamente rápidas do álgebra. É que nessas questões eu desenhava a figura. Se alguém quiser que eu faça mais algum exercício que eu pulei dos anteriores, esteja com dúvida, eu posso fazer, mas acho que nosso tempo acabou. Tudo bom, David, Isa, André, Felipe, Gabriel, Giovana, Aline, Caiane, Samuel? Para mim, sim. Então, Tranquilo. Muito obrigado, Isa, pelos apontamentos dos erros dos enunciados. Eu não imagina. lembrava que isso daí estava errado, não. É que Tá? E eu fiz fiz esses exercícios, só que assim, não dava. Esse daí não, sabe? Você não acha uma resposta. Eu falei, não é possível. Eu fiz por um monte de jeito e nada. Aí eu falei, só pode ter alguma informação que não está aqui. Aí eu fui procurar. Você ficou feliz quando você descobriu que estava errado mesmo? Que você sabe matemática? Olha, eu não sei se eu sei matemática, mas pelo menos geometria é o que me salva. Mas isso é um ótimo sinal, Isa, porque você sabe que você estava certa, você fez, refez, e você descobriu o erro do Thiago. Sensacional. Tudo, gente, pode ser? Sim. Então, boa semana para vocês, gente. Obrigada, professor. igualmente. Tchau, professor. Obrigadão e boa semana. Tchau, professor. Obrigado. Boa semana.